Agora sim, bom dia pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso webinar. Hoje a gente está aqui para falar de automação de segurança para ambientes de DevSecOps, basicamente, tá? Meu nome é Henrique, para quem ainda não me conhece. Hoje a gente está aqui também com o Irapuã, nós somos engenheiros de segurança aqui dentro da Checkpoint. É, quer se apresentar aí, Irapuã? Bom dia, pessoal. Trabalho com o Henrique nessa área, né, de segurança. Então, fiquem à vontade para utilizar nosso painel de perguntas e respostas, tá? Então, hoje vai ser bem interessante, né? O tema é bem interessante porque coloca a segurança de volta, né, nas conversas com o time de negócios, né? Então, o Henrique vai dar continuidade. Henrique, pode continuar, por favor. Isso aí, vamos começar aqui então. Bom, quando a gente fala de segurança para ambiente em nuvem, a primeira coisa que a gente precisa é mudar o mindset que a gente tem atual, né? Então, quando a gente fala de segurança para ambientes on-premises, a gente foca sempre muito na questão de você se apegar àquele servidor que você mesmo comprou, que você mesmo colocou ele no rack, que você instalou aquele sistema operacional e coisas do tipo, né? O ambiente em nuvem já é completamente diferente. Para ilustrar isso, eu trouxe aqui para vocês o conceito de Pets versus Cattle, tá? Que é basicamente são os pets, são os animais que a gente tem acostumado, os animais de estimação que a gente está acostumado a ter em casa. Então, são aqueles animais que a gente se apega um pouco mais, a gente tem todo um sentimento por eles. E o Quero é basicamente o rebanho, que é basicamente linha de produção. Então, a partir do momento que um animal começa a dar muito trabalho, que chega a hora dele, ele é simplesmente abatido e entra um outro no lugar, né? E com máquinas virtuais, por exemplo, dentro de um ambiente em nuvem, é basicamente esse o conceito que funciona mais, que é predominante dentro de um ambiente em nuvem, tá? Então, quando a gente tem uma máquina que ela começa a dar problema, a gente não precisa se preocupar muito em fazer o troubleshooting dela, simplesmente substituir por uma outra, conseguindo o mesmo código ali, o mesmo conceito que já estava sendo utilizado, e vida que segue, né? Então, com essa troca de conceitos, surge também novas tecnologias que vão evoluindo com o tempo, né? E justamente por isso é que a gente deixa de ter só os servidores físicos e passa a ter máquinas virtuais, passa a ter ambientes em containers, é, com gerências em containers também, e ambientes até mesmo serverless. Conforme essa tecnologia vai evoluindo, a velocidade com que os deploys vão acontecendo vai sendo cada vez mais alto, né? Sempre maior. Porém, em contrapartida, o controle de segurança acaba deixando de existir muitas vezes, porque o CISO ele acaba não tendo muito controle sobre ambientes serverless, sobre ambientes de containers, por exemplo, e o controle disso fica sempre na mão do desenvolvedor, do ambiente dos caras de DevOps, né? Então, com isso, o desenvolvedor acaba virando o rei e a gente não consegue fornecer uma proteção de perímetro, por exemplo, igual a gente está acostumado a conversar quando a gente fala de ambientes on-premises, né? Com o desenvolvedor sendo o rei, logo ele vai focar no desenvolvimento primeiro e a segurança ela acaba vindo depois. Isso já é esperado de um desenvolvedor, porque o trabalho dele é desenvolver a função ali para implementar na ferramenta, né? E não está focado necessariamente em segurança. E como esse foco não acontece em segurança, a gente acaba tendo notícias como essas da imagem aí da tela, né? Então, hackers agora exploram infraestrutura do GitHub para minerar criptomoeda, ou até mesmo vulnerabilidades sendo descobertas em ambientes Kubernetes e que a gente acaba não tendo muito controle quando a gente foca muito em desenvolvimento e esquece um pouquinho de segurança, né? E é baseado nessas notícias que surge essa outra aqui também, né? O mercado de DevSecOps está crescendo 33% ao ano. Isso é uma notícia do CISO Advisor, tá, que saiu na segunda-feira, se eu não me engano. Então, acaba tendo esse crescimento acaba sendo uma maneira de você tentar trazer esse nível de segurança de volta para o local que é devido dele, né? E qual a grande importância de um DevSecOps no ambiente? Principalmente essa parte de integração, né? Integração de segurança em todos os estágios de desenvolvimento, juntamente com ferramentas para você conseguir fazer isso de uma maneira automatizada, mas com tudo isso integrado, você consegue ter vários benefícios, né? Como, por exemplo, escalabilidade, uma automação ali propriamente dita, né, integrado nos processos
do pipeline de desenvolvimento e uma agilidade nisso, porque como está tudo integrado e como é tudo escalável, isso acaba se tornando muito mais ágil também, porque você já consegue dar o foco ali, como se fosse esteira de produção mesmo. E aí, alguns outros fatores que mostram esse conceito é que, por exemplo, você tem 46% de mais rapidez dentro dos deploys que estão sendo feitos ali e 46% de deploy de código mais frequente. Então, você está sempre atualizando o seu código e você está sempre fazendo isso de maneira mais rápida, né? E isso ajuda a reduzir os custos em aproximadamente 56%, tornando isso mais efetivo, o que traz um retorno de investimento aplicado ali em ambientes em nuvem. Só complementando aqui, né, eu acho que a palavra-chave, né, desses dois slides que o Henrique mostrou, é exatamente segurança, participar ativamente nos negócios, né? É ser um agente que viabiliza a transformação digital. Ou seja, a partir do momento que segurança faz parte, né, de todo o processo de concepção, de criação da aplicação, então ela começa a ser um agente importante nesse processo todo, né? Então, a mudança de mindset que está acontecendo no mercado é exatamente essa, né? Então, o principal ponto aí é para você começar a consumir mais, né, cloud, a consumir mais recursos dessas aplicações, dessa nova forma, né, de criar aplicações de uma forma ágil, automática, né, e ter escalabilidade, você precisa ter o quê? Um fundamento básico, que é a segurança. Não adianta nada ser ágil, né? Ágil não significa rapidez, né? Entregar uma aplicação cheia de vulnerabilidades, né? Que vai ser prejudicial à imagem da empresa e pode trazer grandes prejuízos. Então, a segurança, nesse caso, ela participa ativamente de todo o processo, né? Então, a equipe de segurança está ajudando ativamente. Então, é essa abordagem que a gente está mostrando, né, como um viabilizador da transformação digital. Exatamente. E é justamente por isso que o papel do DevSecOps ele está cada dia mais importante, né? Não é à toa esse crescimento de 33% ao ano aí, estimado até 2027, por exemplo. E beleza, mas por onde que esse cara de DevSecOps começa? Por onde esse profissional começa a trabalhar? A gente muitas vezes recomenda o modelo 4C, né? Que é o modelo que a gente começa de fora para dentro. Então, fora provendo segurança para a parte do cloud provider. Então, seu ambiente em nuvem ele precisa estar seguro, sendo ele em nuvem pública, no data center, de colocation, ou qualquer ambiente assim, ele precisa primeiro estar seguro, ter as proteções básicas ali de segurança de ambiente de rede que a gente já está acostumado, né? E aí depois a gente vem fornecendo seguranças para ambientes com uma tecnologia mais recente, como ambientes com cluster, com container, e aí sim a gente chega no nível de código, fazendo inspeção de código, entendendo como aquele código funciona e prevenindo com que aquele código seja explorado também. Tá? Então, Ô, Henrique, deixa eu claro. só complementar, só volta aí no slide anterior. E é interessante essa abordagem de 4 camadas, né? A Checkpoint, né? Ela reforça essa ideia que você deve possuir, ao proteger determinado recurso, asset ou informação, você deve ter várias camadas de proteção, né? Um ponto importante aqui, o time de segurança não é mais aquele que simplesmente mostra um ponto de controle, né, que deve ser seguido à risca por todos os demais, né, principalmente pelo time de DevOps. Quando você faz uma abordagem de camadas, isso quer dizer o quê? Que o time de segurança está mostrando o quê? Inteligência ao processo, né? Um exemplo, vamos supor que nós, durante um processo de análise, verifiquemos que o código apresenta diversas vulnerabilidades e que uma delas não é possível corrigir por algum motivo, né? De repente o tamanho do código, de repente ah, algum mecanismo que proíba naquele momento, né, e vai impactar a entrega, então não é possível que determinada vulnerabilidade seja corrigida. Então, assim, o time de segurança, ao observar isso, pode propor alternativas. Então, aquela vulnerabilidade
que é intrínseca ao código pode ser bloqueada, corrigida e prevenida usando o quê? Outros mecanismos dessas camadas. De repente, usando a proteção no container, na parte de Kubernetes, ou até mesmo numa situação mais ampla, né, de cloud provider. Então, você pode usar mecanismos de IaaS ou então de AppSec, de forma a minimizar ou até mesmo mitigar aquela vulnerabilidade específica que foi encontrada no código. Então vocês começam a perceber que o time de segurança começa a participar ativamente e com inteligência, né? Conversando com essas equipes de desenvolvimento, verificando se aquelas vulnerabilidades podem ser corrigidas ou não naquele momento, e se não forem, quais as opções que o time de segurança pode entregar. Então, esse é o ponto fundamental. Então, segurança tem que participar ativamente dessas conversas. Bom, Exatamente. Henrique, pode continuar. Vamos lá. Vamos lá. E como que segurança participa dessas conversas? Então, a gente tem aqui, basicamente, um pipeline, né, de desenvolvimento. Então, a gente tem controlamento de versão, build, toda a parte de testagem, e aí sim, o deploy em ambiente de teste e monitoramento, como funciona, basicamente, em ambientes de desenvolvimento, né? Mas quando a gente está falando do conceito de shift left, a ideia principal é a gente mudar essa metodologia de análise. Então, a gente está acostumado a fazer essa análise no ambiente tradicional somente depois que a gente já está fazendo o teste, para pré-produção, produção, e aí monitoramento a gente praticamente não testa mais, né? Trazendo isso para um conceito de shift left, a ideia basicamente é a gente colocar aqui é, essa análise sendo feita desde lá do princípio, né, desde quando o desenvolvedor está começando a desenvolver aquela aplicação, e aí sim fornecer segurança nessas etapas, porque a gente colocando essas verificações mais para a esquerda aqui na linha do pipeline, a gente tem menos trabalho lá na frente e a gente consegue corrigir possíveis falhas e possíveis vulnerabilidades logo no começo, né? Então, o grande ganho disso é justamente isso, a agilidade e o custo que a gente teria com isso, ele acaba sendo menor, já que a gente não precisa colocar em produção, por exemplo, ou colocar em um ambiente de homologação para descobrir que tem uma falha e voltar tudo lá desde trás para corrigir alguma coisa, né? Então, quanto mais a gente movimenta, e aí tem a explicação do shift, né, para a esquerda, o conceito de segurança para a esquerda, menos tempo e menos custo a gente vai ter gasto com isso, né? Então, como que a gente faz essa análise em si? A gente pode fazer uso de ferramentas, como ferramentas de SAST e DAST, que são conceitos que a gente vai abordar na sequência, tá? Escaneando para entender vulnerabilidades, saber quais são as informações que estão contidas ali dentro de um código, dentro de um container, dentro de ambientes desse tipo, tá? E aí sim fornecer uma segurança tanto em tempo de execução quanto em tempo de desenvolvimento, para que tudo isso possa estar sendo feito de uma maneira mais transparente para o desenvolvedor, mas sem perder a segurança que a gente sabe que é extremamente importante para os ambientes. Então, com isso, a gente consegue integrar o conceito de DevOps juntamente com o conceito de segurança, transformando isso num conceito geral de DevSecOps. E falando em conceitos, a gente tem diversos conceitos que surgem com essas questões de segurança em si, né, alinhados aos pipelines de desenvolvimento. Então, a gente tem automação, a gente tem o conceito de pipeline em si, por si só já é um conceito, né, SAST, DAST, YASP, RASP. Então, são diversas coisas juntamente com o Shift Left que fazem isso aqui virar um DevSecOps tradicional que a gente está conhecendo cada dia mais, né? Então, para explicar um pouquinho para vocês o conceito de SAST, a gente tem basicamente como ele funciona aqui. Então, para fazer um controle do código-fonte em tempo de desenvolvimento, uma abordagem seguindo o padrão SAST, ela vai fazer o scan de códigos de aplicações, por exemplo, e escanear templates de infraestrutura, IAC, tá? Então, fazendo isso, a gente consegue mandar isso para esse código ser construído, né, e aí fazer o scan de containers, o scan de functions, de lambdas, por exemplo, e aí sim fazer o deploy a nível de homologação e depois, por fim, fazer esse deploy a nível de produção, se essas verificações forem sendo aceitas ao longo do caminho. E aqui ele mostra claramente, né, Henrique, que assim, quanto mais próximo você tiver a análise da construção, da concepção do código,
né, e identificar essas vulnerabilidades, você consegue ser mais rápido, né? Exato. Corrigindo e refazendo aquele código. Exato. Menos tempo, portanto, você vai gastar, né, lá na frente. Você vai Na gastar um frente. tempinho aqui, talvez um pouco maior, ou até mesmo tempo que você gastaria em tempo de desenvolvimento, mas lá na frente o tempo que você gastaria seria muito maior, porque aí só lá na frente você perceberia que você tem diversas vulnerabilidades em uma aplicação, ou que a aplicação não funciona da maneira correta, e você teria que voltar desde o princípio, basicamente, e refazer toda a análise do código, né? Então, quando a gente traz esse conceito de verificação, é, justamente o shift left, você consegue minimizar esse, ter uma performance melhor em relação ao tempo, digamos assim. Aí outra palavra, eu acho que cabe bem aqui nesse slide é exatamente feedback, né? A partir do momento que você faz a análise, o assessment, encontrou vulnerabilidades, você dá um retorno para a equipe, né? Um feedback, corrigiu. Aí o próximo passo de construção do artefato, encontrou vulnerabilidades ou então alguma agente malicioso em containers ou então nas funções Lambda, de novo, feedback para a equipe para corrigir aquelas fraquezas, né? Ou vulnerabilidades. Exato, exato. Comunicação é o ponto-chave, né? Então, Comunicação e colaboração entre as equipes, né? Ou seja, isso aí, a equipe de desenvolvimento junto com a equipe de segurança, isso né? aí. Trabalhando em conjunto e de forma colaborativa. Perfeito. E aí, alinhado com o SAST, a gente tem outro conceito que ele acaba ganhando bastante força, que é o DAST, né? O DAST nada mais é do que aquele teste de segurança em tempo de execução. Então, é aquele teste que muitas vezes a gente até faz ele em ambiente de homologação, em ambiente de produção, que é para entender como aquela aplicação está se comportando e tentar fazer algumas explorações, utilizando técnicas de exploração, e saber como que aquilo ali funciona, todo aquele ambiente funciona, e se ele está integrado da melhor maneira, se existe alguma vulnerabilidade presente. Então, são mecanismos que a gente consegue utilizar para justamente fornecer esse nível de segurança e saber o que está acontecendo ali em tempo de produção, em tempo de execução, em tempo de desenvolvimento também. Então, a gente faz análise de conexões de rede, por exemplo, de chamadas API. Então, são diversos mecanismos que a gente consegue analisar com esse conceito de DAST para justamente, primeiro, entender como aquela aplicação funciona e, segundo, conseguir bloquear possíveis ataques que possam estar vulneráveis ali. E interessante o exemplo aqui, por exemplo. Vamos pegar o primeiro item, né? Conexões de rede. Aquela notícia de ataques no Kubernetes, por exemplo. Diversos agentes maliciosos podem ser um worm, né? Ou seja, explorar uma vulnerabilidade e começar a se propagar dentro do ambiente, explorando a mesma vulnerabilidade. Se você tivesse mapeamento, né, whitelist ou blacklist realizado, então você vai conseguir identificar que aquela conexão de rede ou aquela tentativa de conexão é indevida e já consegue bloquear na raiz. Ou seja, você impede que aquele agente malicioso ele se propague internamente ao seu ambiente de data center. Assim como as chamadas API, né, tanto internas quanto externas. Esse é um exemplo interessante. Teve um evento bastante conhecido, foi aquele do WannaCry, em 2017, que utilizou de uma vulnerabilidade específica, né, no sistema e conseguiu se propagar rapidamente, né, atingindo centenas de milhares de computadores ao redor do mundo. Então, usando esse tipo de ferramenta, a gente consegue bloquear já na origem. Exatamente. E aí, esses conceitos eles estão alinhados diretamente com essas verificações que a gente está comentando aqui. Então, o ponto principal é tudo isso está integrado com o pipeline de desenvolvimento, né, do CI/CD, por exemplo. E aí, tudo isso, toda essa verificação, ela precisa acontecer de maneira contínua, direto nos workloads, direto nos códigos-fontes que a gente estiver falando, né? Então, a gente não pode esperar o ambiente justamente ir para a produção e para a fase de homologação para fazer esses testes. A gente pode trazer esses testes para serem feitos é, de uma maneira antecipada, para justamente antecipar possíveis problemas que ocorreriam ali no futuro. Então, trazendo esse nível de segurança para o pipeline, e falando agora propriamente das soluções checkpoint, a gente consegue mapear basicamente dessa maneira aqui, tá?
Então, o conceito que a gente está abordando hoje é basicamente a parte do shift left, né? Então, é justamente essa fase de descoberta de possíveis vulnerabilidades a nível de desenvolvimento, propriamente dito. E em outros webinars a gente já falou, já abordou alguns dos temas, como a parte do Dast, por exemplo, com a parte de containers, workloads, a parte do Logic, que vai fazer simplesmente essa postura de segurança, essa análise e ajudar na resposta aos incidentes, né? Então, são componentes dentro de uma mesma solução que ajudam a integrar essa questão de segurança dentro do pipeline de desenvolvimento, fornecendo segurança para o ambiente de DevOps. E um ponto importante, né, Henrique, é quando você observa esse pipeline, né, que nada mais é do que um workflow, né, de atividades, de ações, desde o controle de versionamento até a parte de monitoração. Existe um elemento fundamental em todo esse processo, que é exatamente a automação, né? Então, a automação permite que esse fluxo seja rápido, ágil. Não existe um processo manual nesse fluxo. Não deve existir. Se existir, ele vai simplesmente parar, ou vai ficar lento, né? Então, a segurança nesse caso, ele também tem que ser automatizado. Então, Exato. nesse primeiro momento ali na esquerda, né, na análise do código, do scan do IAC, ele deve se integrar a ferramentas existentes, né, que o pessoal de desenvolvimento já utiliza, né, e ser automatizado. Acho que é a mensagem principal aí desse slide. Exatamente. Então, aqui a gente vai abordar alguns modelos de arquitetura de análise de código, de análise de imagem, e aí depois desses modelos, dessa parte teórica, a gente vai para uma demonstração para ver isso funcionando na prática com o Irapuã, que ele vai demonstrar para a gente, tá? Então, basicamente, como que funciona essa parte da análise de código? A gente tem aqui, basicamente, um repositório do GitHub, que ele é integrado dentro da função do CloudGuard, tá? Que é uma solução que tem a parte do Shift Left, ali, Shift Left nativo ali. Então, dentro do pipeline CI/CD, aqui a gente vai saber se aquele código tá bonito, se está limpo, se não tá, se apresenta alguma vulnerabilidade, alguma coisa do tipo, né? Então, a gente faz análise de vulnerabilidade, por exemplo, análise de código, análise de arquivos, análise de malwares, de reputação de IPs, de URLs. Então, são diversas análises que a gente vai fazendo ali, nível de código, né? Juntamente com possíveis conteúdos sensíveis que estão sendo armazenados ali dentro daquele código, como uma credencial, por exemplo. Se a gente coloca uma credencial exposta, uma senha, por exemplo, direto no código, essa ferramenta ela consegue identificar que aquilo é uma possível senha e simplesmente fala, ó, você está utilizando uma possível senha aqui dentro do código. O recomendado é não utilizar dessa maneira, em texto claro, por exemplo. Então, já te dá essas melhorias que podem ser feitas dentro do código, justamente para passar isso para o nível de execução, e já fazer essa análise de uma maneira mais antecipada. E no processo do time de desenvolvimento, né, eles reutilizam códigos ou imagens, né, até para agilizar todo esse processo, Uhum. né? Então, quando eles baixam assim, né, determinado código, né, ou então a imagem, pode vir algumas vulnerabilidades, ou então algumas senhas, né, como o Henrique comentou, alguma credencial, algum usuário e senha, né, esse último, a reputação do IP ou URL. O próprio código ele já tem um backdoor que faz a comunicação externa com o comando e control na internet. Então, essa análise permite você verificar isso já nessa fase de construção da aplicação. Isso aí. E um outro exemplo bem lembrado pelo Irapuã é quando o desenvolvedor vai lá e copia um código-fonte, por exemplo, ele acaba importando também várias bibliotecas que muitas vezes ele nem vai precisar dentro daquele código, né? Então, a gente consegue analisar vulnerabilidades dentro dessas dependências, por exemplo, e saber se aquilo faz sentido ou não para aquele ambiente, né? Uma outra verificação que a gente faz também é a nível de imagem em si. Funciona com um fluxo bem parecido, tá? Então, a partir do momento que a gente tem aqui as imagens importadas no CloudGuard, a gente faz essa análise também em busca de malwares, também em busca
de conteúdo sensível, como credenciais, e aí vulnerabilidades, a gente vai em busca de CVEs, faz verificação de vulnerabilidade dentro de SOs já conhecidas, né? Em pacotes de aplicações que estão instalados ali dentro daquela imagem, binários maliciosos e também na parte de dependências. Então, tudo isso é verificado para também a gente conseguir saber se um possível deploy ele passaria ou não baseado nessas verificações que estão sendo feitas. E a imagem mais comum ainda, né, Henrique? Sim, De repente você baixa algum DB, algum proxy, né? E a gente vai utilizar exatamente um proxy reverso no Nginx, até para ilustrar exatamente esses eventos, né? A análise do código da imagem e mostrar que existem vulnerabilidades intrínsecas ao software. isso aí. Então, com base nessas diversas análises que a gente faz, como eu comentei, SEO, CVS, aplicações e dependências que elas têm, arquivos que estão sendo trafegados ali, conteúdo sensível baseado no código-fonte ou presente no código-fonte, a gente tem um relatório no final que ele aponta para a gente quantas vulnerabilidades ou qual o nível de segurança, basicamente, que a gente tem, a gente está falando ali dentro daquele repositório, daquela dependência que a gente está utilizando ali dentro daquela imagem, né? Então, isso já também permite com que a gente tenha uma visão clara e rápida de como está a nossa postura de segurança dentro de um ambiente é, de, de nuvem e também de desenvolvimento mais tradicional. E esse ponto aqui que você colocou, né, de severidade, é, todas as fraquezas, né, vulnerabilidades são classificadas em termos de severidade, desde a crítica até a desconhecida, né? Crítica alta, média e baixa. Então, de repente, no esteira de desenvolvimento, você foca de acordo com a política e com a análise de risco, obviamente, feito pela empresa, você pode assumir que, não, o foco agora nesse momento, né, de homologação é resolver os pontos críticos de alta severidade, né? O médio e baixo podem ser vistos depois, né? Então você consegue agilizar o processo de desenvolvimento agindo dessa forma. Tudo depende da análise do risco que você for fazer junto com a equipe. Exatamente. E da mesma maneira que a gente tem para a parte de código, para a parte de imagem, a gente também tem para a parte de infraestrutura como código, tá? Então, é possível a gente fazer essa análise e aprovar ou não um certo deploy via Terraform, por exemplo, é, tendo como base algumas prerrogativas. Então, são verificadas alguns parâmetros, são verificados alguns parâmetros dentro daquele template do Terraform, por exemplo, no caso do Terraform, e aí, baseado nisso, se ele passar por essas verificações, esse deploy acontece de maneira tranquila, transparente, mas se ele não passar, todo o administrador é avisado ali do porquê que aquilo não passou, se existe quais foram os impedimentos daquilo não ter sido aprovado, baseado em alguma vulnerabilidade, baseado em alguma configuração que não é a mais recomendada para o ambiente de produção, por exemplo, né? Então, para isso, a gente faz a checagem basicamente com templates e regras são definidas via uma linguagem própria da Checkpoint, que é o GSL. Eu acho que aqui são frameworks, né? Por exemplo, o CIS, Hum, existem best practices de mercado que a gente consegue, que é possível você verificar se determinada construção, né, da infra é aderente àqueles pontos de controle. Um exemplo bem comum, e que infelizmente tivemos exemplos negativos, né, no passado. É, de, de repente você configura a, e cria um ambiente com um bucket, um S3 bucket, por exemplo, na AWS, né? E aí você deixa sem criptografia e sem autenticação. Então isso aí é um possível ponto de entrada e de exploração dessa vulnerabilidade da infraestrutura, né? Então você consegue, a partir dessa ferramenta, identificar que existe uma exposição e que você precisa fazer algo para bloquear o acesso àquelas informações, né? exatamente. Então, como que funciona isso, essa parte de verificação direto dentro da ferramenta, né? A gente consegue mapear diversas regras. Então, pegando esse exemplo de Irapuã, a gente poderia colocar aqui um S3 bucket que ele está aberto para a internet, por exemplo, que não é o recomendado, sem criptografia, sem autenticação. Então, ir mapeando essas regras
Já tem frameworks prontos para isso, né? Já tem esses best practices prontos direto, mas você pode customizar também baseado no ambiente que você tiver. Então, isso te dá uma liberdade bem legal de trabalhar. E baseado nessas verificações que vão sendo feitas ao longo do tempo, ali no momento que você faz o import do template, você consegue saber como que está esse ambiente e quais são essas verificações que você precisa fazer ali direto no ambiente de Terraform. Então, como você faz? Você simplesmente vem aqui e importa um arquivo de um project file do Terraform, por exemplo, e ele já faz essa análise para você. Baseado nessa análise, ele vai falar, ó, encontrei determinados alertas que representam um certo risco alto, médio, baixo, de acordo com o que for definido ali dentro dessas regras que vão sendo configuradas. E com isso você consegue ter uma visibilidade bem legal de como está o ambiente, de como estão essas configurações, de como está sendo feito esse deploy. E aí, como que a gente customiza essas regras. Então, a gente consegue vir aqui direto, dentro da parte de Terraform, por exemplo, um construtor de regras que a gente utiliza, que é o GSL Editor, né? E a gente pode simplesmente selecionar funções dentro do Terraform, por exemplo, para serem utilizadas ali e serem feitas essas inspeções direto. Então, eu posso definir aqui basicamente que eu não vou permitir conexão externa direto da internet vindo para o meu para algum recurso meu de um security group, por exemplo, dentro da AWS. Então, fazendo essa análise, ele já te mostra aqui quantas máquinas foram relevantes testadas e quantas isso não passou, o teste não passou, e você já consegue ter uma visibilidade bem legal de como está sendo feito isso, de como está esse deploy. E aí, nosso último ponto antes das demos é justamente a exposição de credenciais, que é um ponto que a gente já abordou, né, tanto na imagem quanto no scan, mas para exemplificar o fluxo de dados que ele acontece aqui, é justamente a gente tem a integração então, com o GitHub, né, ou com a parte de algum container que você faça a análise da imagem ali, e aí baseado nos scans que são feitos, a gente consegue colocar isso dentro de um pipeline e fala, ó, isso, achei um determinada credencial dentro do código, então não vou deixar passar. E aí simplesmente barra e volta com o desenvolvedor para uma análise ali, para ele fazer uma limpeza no código. E a mesma coisa com os containers. Então, eu encontrei uma credencial ali exposta dentro de um container que às vezes não estou nem utilizando porque eu copiei uma imagem da internet, ou às vezes para nível de teste o desenvolvedor acabou colocando aquilo direto. E muitas vezes a gente sabe que teste acaba passando pela fase de homologação e virando produção, né? Então isso não é legal, a gente já tem que fazer essa. Esse é o principal problema, né, Henrique? Exato. Eu vou só testar um negocinho aqui rapidinho, e aí esse teste acaba se prolongando e muitas vezes acaba indo para o desenvolvimento e para a É. produção. E aí esse ponto traz outra informação interessante aqui no processo, né? Como a segurança está integrada dentro desse processo, né? Desde a concepção da criação do código e da análise do código, a gente consegue fazer o quê? Consegue ter rapidez e consegue criar um ambiente de homologação com os mesmos parâmetros de controle do ambiente de produção. Então, o time de desenvolvimento já faz isso, né? Então, ele corrige, ele verifica, é corrigido e os pontos de controle são aplicados naquele momento. Então, o ambiente de homologação é uma réplica fiel do ambiente de produção, né? Então, isso até melhora o quê? Essa integração entre as equipes e faz com que a produção seja de fato, ter sido de fato testada desde o início, né? Então, esse é um ponto importante desse processo, né, de integração da segurança, desde da fase de codificação. Exato, desde o ponto inicial. Então, exatamente isso. Bora lá para as demos, então? Vamos lá. Deixa eu parar meu compartilhamento aqui. Agora eu vou compartilhar aqui. Pronto. Consegue ver a tela? Já sim. Ok, então deixa eu aumentar aqui. Bom, eu estou conectado, nós estamos conectados aqui a um ambiente Linux, tá? Existem algumas
informações, documentos. Né? Eu vou passar... A ideia aqui é a gente mostrar como é o processo, né, de análise, né, feito pela solução. Tá? Então, vamos pegar um exemplo aqui de uma imagem bastante utilizada. Deixa eu limpar aqui a tela. Por exemplo, as imagens utilizadas aqui, eu tenho diversas, né, já. Mas deixa eu baixar uma, do Nginx, por exemplo. Proxy, né, utilizado como front-end de várias aplicações. Tá? Então, ó, eu estou baixando automaticamente aqui. Então, esse é o processo que é realizado pelo time de desenvolvimento. Né? Ele baixa, dentro do processo, dentro dessa esteira, ele faz o download, né, naquele momento dessas imagens. Então, essa imagem já está disponível dentro do meu ambiente de desenvolvimento. Então, ele já aqui, ó, já está mostrando aqui. Então, a imagem que foi feito o download agora, e tem um tamanho de 133 megabytes. Então, a partir daí, vamos ao segundo passo. Deixa eu entrar aqui no diretório. Então, eu vou salvar aquela imagem, né, no formato que vai ser lido pela ferramenta. Tá? Aqui, nginx-tar.tar. Então, o que eu estou fazendo aqui? Pegando essa imagem, né, e colocando ela compactada, em formato tar. Bom, vamos ver se ela aparece aqui já. Então, ó, eu compactei, então ela está aqui no meu diretório. Tá? Então, esse é o primeiro passo. Quando você faz análise de imagem, ela pressupõe que você faça esse passo inicial. Dentro de uma esteira de desenvolvimento, obviamente que você vai ter esses códigos, né, esses comandos, dentro da tua ferramenta. Né? Então, você faz isso de forma automática. A ideia aqui é exatamente mostrar esse processo detalhadamente. Tá? Então, vamos partir agora aqui para a análise dessa imagem. Shift Left, Image Scan. Então, ó, estou usando a ferramenta, né, Shift Left, scan da imagem relacionado ao Nginx. Então, ela E aí começa o processo. ele Opa, vai pode. fazendo todo aquele processo que a gente mapeou ali no modelo de arquitetura, né? Então, ele vai procurando possíveis vulnerabilidades de sistema operacional, possíveis CVEs que estão contidos ali, então vai fazendo diversas análises direto ali nessa imagem que acabou de ser baixada. Tá? Enquanto ele está fazendo aqui, vamos navegar um pouquinho pelo portal. Acho que é importante, né, Henrique? Vamos observar aqui. Então, aqui é o portal, a Checkpoint, que faz exatamente, que agrega todas as soluções de postura, de análise de vulnerabilidades. Tá? Vamos observar aqui a parte de assets, os recursos, né, que você tem, os ambientes. Aqui no caso eu tenho um ambiente na Azure, um ambiente de Kubernetes e um ambiente de análise em Shift Left. Clicando aqui, eu entro nos detalhes desse ambiente. Né? O nome que nós demos foi Shift Webinar V01. Né? Existem os recursos protegidos, né, Henrique? A política que definimos para esse ambiente foi exatamente uma análise, né, da imagem container, né, web na Shift Left. Existe uma série de controles aqui, que aí daqui a pouco eu vou explorar. Deixa eu ver se já foi finalizado. Já foi finalizado. Então, ó, usando o comando, né, ele fez análise, foi realizada a análise. O veredito após a análise é de ação de bloqueio. Né? Por que bloqueio? Porque foram identificadas diversas vulnerabilidades, CVEs, né? Desde uma crítica, né? Você englobando diversos CVEs aqui, até passando pelas altas e médias e baixas. Tá? Então, a partir desse momento que você tem essa visibilidade,
do teu código, da tua imagem, você consegue passar ao time de desenvolvimento o feedback de que existem essas fraquezas, né, na imagem e precisam ser corrigidas. Perfeito? Então, essa é a análise inicial da imagem. Exatamente. Isso vocês puderam ver que aconteceu de uma imagem que acabou de ser baixada da internet e é a É, última versão do Nginx, né? esse é Então importante. não é uma versão qualquer, é uma versão mais antiga, é a última versão, uma versão teoricamente recomendada. E só de vulnerabilidades críticas, só de CVEs críticos, foram encontrados 21, né? Então tem mais 16 ali depois do último CVE que aparece. Né? Então, vocês observam que realmente é uma caixinha de surpresas, né? Bom, então isso aqui é a análise inicial. Agora, se você quiser fazer uma coisa mais customizada, né, uma ação mais customizada, como é que você pode atuar? Você pode usar muito exatamente essa funcionalidade, né? Rule sets, que são um conjunto de regras, tá? Então, como eu demonstrei aqui, ó, foi criado um conjunto de regras, rule set, composta por 22 pontos de controle, tá? Então, você tem aqui, por exemplo, verificar a imagem se ela for crítica, né? Então, ela já falha. E tem diversas outras aqui, né? Você pode customizar essas regras. Aqui no caso, por exemplo, você pode criar a imagem, ela não deve ter mais de dois finds, né? Duas descobertas críticas, né? De repente é por uma especificação da empresa, é um best practice interno. Você pode fazer isso, né? Tá? Ou então, você pode ir além, né? Criar regras muito, muito específicas. De repente, você tem uma aplicação, você quer criar uma aplicação muito enxuta, então você precisa, de repente, definir até o tamanho daquela aplicação. Por exemplo, aqui, a imagem deve ter um tamanho menor que 130 mega, tá? E você pode customizar. Então, vamos fazer o seguinte, vamos aplicar esse conjunto de regras àquela imagem. Como é que a gente consegue fazer isso? Então, se eu entrar aqui no Assets, verificar o ambiente, né? O comando vai modificar um pouquinho, né? Eu vou fazer referência a esse ID, ou seja, ele faz a associação do portal com o nosso ambiente, né? Então, deixa eu fazer o seguinte agora. E aí, para fazer essa associação, eu vou verificar também qual é a política específica. O Rule Set ID é 49.29.46. Então, quando eu quiser fazer essa análise relacionada àquela regra específica, o comando é modificado incluindo esses parâmetros, né? Eu defino que a rule set é aquela, né? Essa aqui. E faço a mesma análise do arquivo, tá? Só que agora com alguns outros parâmetros adicionais que nós, como segurança, definimos, tá? Então, vocês observaram aqui no Nginx, ele possui 133 megabytes de tamanho, certo? Né? Então, provavelmente, ele vai gerar um alarme aqui, ó. Deixa eu voltar aqui no início. Bom, então, o que nós fizemos agora? Nós aplicamos um best practice, né, um conjunto de regras, pontos de controle daquela imagem. O veredito continua sendo de bloqueio, obviamente, mas os finds são organizados de acordo com as regras criadas aqui, né, no portal. Então, por exemplo, CVEs de baixa severidade, tem que mostrar, então ele relaciona todas elas aqui, né? As de alta e as críticas também, tá? E aquele outro ponto, né, que foi criado, ó, o limite da imagem deve ser menor que 130 megabytes. Então ele gerou um alerta de severidade médio. E aquele outro controle, né, de internal best practice, que ele deve ser alertado quando tiver mais de 2, né? Aqui no caso ele possui 3 alarmes críticos, tá? E assim, então você consegue customizar, né,
os teus controles de acordo com a tua realidade, com a realidade do desenvolvimento e com a análise de risco, obviamente. Então, para vocês perceberem o quão rápido e fácil é customizar, deixa eu fazer a modificação aqui, por exemplo, no tamanho do arquivo, né? Coisa simples. Aqui. Então, como o Henrique comentou, o uso do GSL permite fazer isso de uma forma muito rápida, né, Henrique? Então, aqui é muito fácil. Então, você consegue, é bem intuitivo, né? Então, o scan da imagem deve ter, né, should have, um tamanho menor que 130. Então, ele alertou, ele tem 133. Então, se eu colocar 140, né, aqui no título eu vou colocar 140. Então, a princípio, o que vai acontecer? Quando eu rodar novamente o scan, aquele alerta ele não vai aparecer mais, né? E aquele outro ponto de internal best practice, se eu assumir um risco mais elevado, por exemplo, ou reduzir, né? Mas aqui eu vou assumir o risco de ter pelo menos, sei lá, maior que 4. Vamos ver como é que fica quando eu rodar aqui a ferramenta. Eu vou usar, inclusive, o mesmo comando, né? A regra, a referência não mudou. Mudou somente o quê? Os pontos de controle. Exatamente. E um ponto importante da gente destacar é que aqueles controles eles não necessariamente precisam ser feitos só via texto, né? A gente pode utilizar imagens ali de dentro do próprio GSL para construir essas regras. Tá? Então, a gente pode simplesmente criar essas regras utilizando somente o mouse. É possível. Tá? Perfeito. E aqui, ó, o scan já rodou, o score continua sendo o mesmo, né? A ação continua sendo a mesma, de bloqueio. E observem que aqueles 2 pontos de controle que nós havíamos definido, eles sumiram, né? Por quê? Porque eu aumentei, né? Ou, por exemplo, aquele da imagem, do tamanho, não aparece mais aqui, ó. E, e da parte crítica, né? Lembra que tinha 3, aqui, ó. Tinha aqui, ó, CVEs críticos, Internal Best Practices, né? Apareceram esses 2 aqui, do limite do tamanho e do Internal Best Practice. Quando eu rodei novamente a ferramenta, ela deixou de existir. Justamente porque o parâmetro lá foi alterado. Foi alterada, é. Eu coloquei como para mostrar aquele internal best practice acima de 4 críticos. Aqui está aparecendo 3, então ele não aparece, não é alertado. Então aqui a ideia é mostrar exatamente assim, a facilidade no manuseio da ferramenta, né? Via o portal, você consegue customizar, clonar essas regras já existentes, best practice, e customizar de acordo com a realidade do time de desenvolvimento e do time de segurança. Perfeito? Acho que ficou claro, né, essa parte. A gente pode fazer diversas outras análises em relação à parte da imagem, né? Vamos continuar, Henrique, aqui? Vamos lá. Então, deixa eu voltar aqui para o linha de comando. Agora, a gente fez o scan de imagem. Agora, vamos fazer o seguinte. O scan de código, né? Então, pessoal, aqui nesse diretório eu tenho apenas 2 elementos, né? Que é a própria imagem e um diretório chamado Shift Left 2. Vamos fazer o seguinte, eu vou baixar agora um código do GitHub, tá? Então, git clone, eu vou clonar, né? E vou baixar esse conteúdo, tá? Vocês observam aqui que está sendo feito tudo em tempo real, né? Fortes emoções. Bom, já fiz o download daquele código. Eu vou entrar aqui nesse diretório. Então, ele possui alguns arquivos, né? YAML, para montagem da aplicação. E também ele utiliza Terraform, né? Como construtor da infraestrutura. Tá? Então, vamos fazer o seguinte. Primeiro passo, a análise do código. Então, aqui no caso, o comando muda um pouquinho, né? Que é exatamente code scan, em vez de image scan. "-s, análise, e eu vou fazer análise, o assessment nesse diretório específico. Tá? Então, ele já começou e rapidamente já fez a análise do código. Tá? Então, ele traz algumas observações. O resultado do scan, né, daquele diretório, cujo repositório é esse, né?
após análise, a recomendação é de bloquear. Por que bloquear? Ele encontrou alguns findings aqui, né? A secret, ou seja, tem credenciais expostas nesse código, né? Uma crítica e outra alta, né, Henrique? Então está mostrando exatamente uma chave, né? Uma secret e uma chave aqui nesse código. Então, se Exato. aquele código for manipulado ou então baixado, então de repente alguém pode utilizar de forma indevida, né? De repente para aumentar a escalada de privilégio, né, Henrique? Aqui. Exato. Então, o atacante não precisa nem modificar código nenhum, né? Ele só precisa ter acesso de leitura, basicamente, porque como essas informações estão em texto claro ali direto no código, ele pode fazer qualquer coisa com essas credenciais que estão ali expostas, né? E além de ter credenciais expostas e secrets, ele traz também, ó, um malware aqui. Então você tem um código realmente que precisa voltar, né, para a concepção, para analisar e corrigir esses itens, tá? Perfeito? Bom, isso aqui é a análise do código. Vamos analisar agora a infra, né? Tá bom? Acho que é o último. Vamos ver aqui. Uh, vou entrar aqui no diretório Terraform. Aqui o conceito é o mesmo, pessoal, do portal, né? Assim como eu criei um conjunto de controles, foram criados um conjunto de controles para análise do código, a gente consegue, né, criar ter a mesma abordagem para infraestrutura como serviço, né, o IAC, tá? Aqui no caso, nós estamos utilizando esse, é, esse conjunto de regras, né, Henrique? Né, da AWS, o Sys Foundation, né, é um framework bastante utilizado. Né, ele, inclusive, traz qual o comando a utilizar, né? O R faz referência a esse e o "-e" faz referência ao ambiente que foi criado. Então, vamos executar o mesmo código, só que agora para IAC. Tá? Então, é IAC Assessment, conjunto de regras ao ambiente, né? O ID do ambiente. Opa, cliquei 2 vezes aqui, peraí. Pronto, vamos ver o que ele nos traz. Opa, o código falhou, hein? Qual foi a falha aqui? Ó, foram testados 3 itens, classificados em crítico, alto e médio. Foi encontrado uma severidade alta, né? A severidade tem como ID da regra esse aqui, vou até copiar, né? Então, será que ele nos traz aqui na... Vamos verificar no portal, né? Deixa eu ver aqui. Shift Left, as regras. O Terraform AWS Sys Foundations, né? Vamos criar aqui a regra aqui fazer um filtro, né? Então, olha só, aquele ponto de controle, ele fala especificamente de um grupo de segurança que permite, né, o acesso a SSH de qualquer origem. Inclusive, Henrique, aquele exemplo que você deu, né? Uhum. Grupo de segurança que permite qualquer acesso a SSH, aquele recurso. Né? Então, Exato. a falha encontrada aqui, que é de alta severidade, é relacionada exatamente a esse ponto. Né? Ou seja, você deixou no código, né, um ponto de comunicação simplesmente aberto. Né? Então, pessoal, é isso. Né? É, E, todas essas análises, né, são feitas, só para fechar aqui, uhum. né? Tem algum ponto importante, Não, Henrique? não, pode continuar. Tá? Aqui você tem todas os files, né, de postura observados. Você tem um histórico, né, de avaliações, desde a imagem que foi realizada aqui, né, como também do SIS. Né? Então, você clicando, você obtém um deep dive
né, de cada um desses recursos, de quais pontos de controle foram falhos, no caso aqui a gente já explorou esse, né, de quais outros pontos passaram, tá? Então aí você consegue, como time de segurança, mostrar, né, como está a tua postura naquele momento e ao longo do tempo, né, deixar claro que existe uma melhoria, né? Então hoje, por exemplo, está 67%, na próxima semana, depois de corrigir, você consegue aumentar esse score, né, de aderência, de postura de segurança no ambiente, né? Isso para reuniões executivas, reuniões com a equipe técnica, né? Você consegue explorar quais são os recursos que precisam, né, serem corrigidos, e assim você melhora a tua postura de segurança como um todo, desde a concepção até a implementação. Exatamente. Você consegue fazer um tracking disso de como se fosse uma linha do tempo, né? Então você vai justamente complementando o que o Irapuã falou, você vai avaliando ao longo do tempo como que sua postura de segurança foi melhorando ou o que a gente não espera é que ela foi piorando, né? Sempre que ela melhore, baseado nessas verificações, nas constantes alterações que vão sendo feitas ali para melhorar o ambiente. Posso parar aqui o compartilhamento, Henrique? Acho que a gente vai partir para o último slide, né? Vamos sim, Que eu acho que é vamos. o fundamental aqui. Exato. Bom, então deixa eu compartilhar minha tela aqui novamente. Então, só para a gente finalizar aqui, pessoal. É, bom, quais são basicamente as integrações que a gente tem da ferramenta com ferramentas de pipeline de CI/CD de mercado? Então, a gente integra com praticamente todas essas aí que vocês estão vendo na imagem: Jenkins, GitLab, Azure DevOps, Circle CI, AWS Code Pipeline, por aí vai. Então, são diversas ferramentas justamente para que esse processo que a gente demonstrou aqui hoje, de maneira mais manual, ele seja feito de maneira automática, né, de maneira integrada com essas ferramentas para justamente aumentar a agilidade de verificações dentro desses ambientes. E como exemplo aqui, eu vou passar, pode comentar aí, Ah, Paulo. não, você vai passar o exemplo. Só para... De Jenkins aqui como exemplo, só para a gente não extrapolar muito tempo aqui, é como que ele funciona essa parte de integração com Jenkins, tá? Então a gente tem aqui essa visibilidade, ela é vista direto do código-fonte ou do scan de imagem que foi sendo feita, né? Então isso vem direto no código ali. E aí a gente vai conseguindo entender quais são os parâmetros que são utilizados. Então, por exemplo, aquela mesma ação que o Irapão comentou, de block, isso aqui seria gerado um alerta para o administrador da solução já falar, ó, quero aprovar isso aqui, eu assumo os riscos, entendo que isso deveria estar sendo bloqueado, mas eu assumo os riscos de deploy dessa determinada função, ou como o find me aqui, por exemplo, um backdoor que tem disponível aqui na reputação, um arquivo malicioso também. Então, são diversas verificações que vão sendo feitas ali e a ação que é feita, que deveria ser tomada, e a ação do administrador. Tudo isso aqui para simplesmente tornar isso um processo muito mais ágil, né, que você executar esses comandos. Então, esse é o ponto importante. O que a gente mostrou foi um processo manual, né, exatamente para entender como é que a ferramenta, o mecanismo funciona, né, realizando essas análises. É claro que no pipeline, essa ferramenta, né, esse binário, ela vai estar integrada num CI server, como o Jenkins, como o Henrique está mostrando aí. Tá? Então, você observa que basicamente precisa o quê? Incluir a linha de comando específica do Shift Left, e aí toda a ferramenta consome aquela linha de comando e executa isso de forma automática. Essa é a grande mensagem. É isso Tá? aí. Acho que é isso, né, Henrique? Exato. Então, com isso, a gente consegue trazer e fechar esse conceito de segurança para o ambiente de nuvem no geral, né? Desde fornecer segurança para máquinas virtuais, ambiente de infraestrutura como serviço, ou até mesmo uma infraestrutura como código ou os códigos sendo desenvolvidos ali dentro do ambiente, né? Então, fornecendo tanto prevenção, primeiramente, como detecção e fornecendo visibilidade do ambiente de uma maneira geral. Perfeito. Ok, assim acho que a gente finaliza. A gente encerra aqui, pessoal. Se vocês tiverem perguntas, podem mandar no chat para a gente. Ô Henrique, acho que você está no modo
Tá no modo de apresentação, só chaveia a tela. Acho que tá aparecendo o próximo slide. Então, ao contrário, É, tá ao contrário. deixa eu tirar meu. Aí foi? Isso, perfeito. Agora ficou melhor. O pessoal de coração aí com 74 slides para apresentar aí, você analisando o quadro. Compartilhando a tela Pergunta errada. aqui no chat. Posso já ir falando para vocês aí? Pode sim. Quais ferramentas de CI/CD que podem ser integradas com o Shift Left? Acho que você acabou de passar aí, né? A gente acabou de. É que a pergunta veio antes. É, Não, tranquilo. Então, mas vale a pena reforçar, né? GitLab, Jenkins, Azure DevOps, AWS Code Pipeline, Circle CI. ou seja, qualquer ferramenta que tenha um workspace de CLI, linha de comando. Acho que a mensagem é essa, né? Se puder chamar a linha de comando, você consegue integrar a ferramenta Checkpoint Shift Left. O Shift Left, você analisa aqui quais templates. Vai fazer Ah, análise de Terraform, né? Então, JSON, binário, dependendo do versionamento desses caras. E em AWS CloudFormation, por exemplo, vai fazer também análise de JSON, YAML, por aí vai. Quais linguagens que o scanner de código suporta? ah, então, praticamente todas as linguagens de programação, né? Java, Python, Ruby, .NET, e também engloba gerenciadores de pacote, né? Como NPM, Python pip e outros. Tá? Então é bem completo. O licenciamento é realizado por função. Eu preciso definir qual usar, se código, imagem. Na verdade, não. O licenciamento ele é pela quantidade de assets que tem disponíveis nos ambientes, tá? E para saber a quantidade de assets, para a gente determinar isso, se vocês não tiverem uma análise mais precisa, a gente consegue subir uma POC, por exemplo, no ambiente de vocês e já começar a contagem disso e mostrar para vocês na prática isso funcionando. Posso realizar vários scans ou existe algum tipo de limite? Não existe limite técnico, tá? A quantidade definida pelo licenciamento, né, de acordo com o feedback de clientes, mercado, a princípio são 50 scans por mês, por Node Container, né? Então, se você observar um ambiente de homologação, né, homologação, testes, que tem diversos nós, então as equipes de DevOps, elas conseguem fazer essa análise de forma completa nos códigos. E ainda mais, né? Como eles têm métricas de correção, então no primeiro scan daquele código ou daquela imagem, então eles já são, de certa forma, eles já corrigem e liberam o novo código livre dessas vulnerabilidades. Então, 50 scans por mês, por nó, é um tamanho que bem razoável dentro do do ambiente produtivo, né, de teste de homologação. Tem mais uma aqui, ó. Limite para tamanho dos arquivos a serem analisados? Existe limite, né? Existe limite de tamanho? E para nível de código, esse limite ele vai ficar em torno de 1 GB, mais ou menos, tá? E a nível de imagem, em torno de 2 gigas. Isso depende muito do que está sendo desenvolvido também, né? Muitas das vezes nem chega nesse tamanho todo. E se chegar, está contra, na verdade, às vezes é raro, né, chegar nesse, Uhum. nesse, nesse, nesse volume todo. Aqui, qual ferramenta de controle de versão é suportada? Apenas o GitHub? Não, várias outras. Não existe essa limitação. Mais alguma pergunta, pessoal? Acho que não. Isso aí, pessoal. Já convidaram todos para o próximo? Ainda não, e fica o convite aí, pessoal. Então, no próximo webinar a gente vai ter o pessoal
contando para vocês como funciona a parte de prevenção de ameaças em e-mails em nuvem, tá? Então, proteção para Office 365, G Suite, então vale a pena vocês ficarem ligados aí para o próximo webinar, que vai acontecer dia 27 de outubro, tá? Isso, no dia 27, então, vale vocês aí novamente. Obrigado, Henrique, Ira, valeu, ótimo conteúdo. Até a próxima, bom dia, pessoal. Obrigado, Pessoal, pessoal. Até a próxima. Até bom mais. dia, até mais. Tchau, tchau.